Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical com um clamor pelo sangue de Jesus. Eu já quero convidá-los a fecharem os olhos. Senhor nosso Deus, nós clamamos, Pai, pelo poder que é no sangue de Jesus. Nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, como necessitados, pedindo, Senhor, o Teu perdão, pedindo, Pai, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Fica conosco, Pai, nessa manhã, nos dá uma bênção, Pai. É o nosso pedido de uma igreja necessitada do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu, bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus, a tua palavra é abrigo seguro que vida nos traz. A rocha dos séculos, sem firme alicerce, eterna e veraz. Feliz quem sob ela edifica sua casa, tormentas ela vencerá, não vacilará. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus, palavra de Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste mês que estamos realizando na Escola Bíblica Dominical da Pedra Viva sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje, o tema da aula é o homem prudente. Ou também poderíamos chamar essa aula aquele que ouve e pratica a palavra. O assunto é a palavra de Deus e principalmente a nossa relação com a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia para nós lermos o texto base da aula desta manhã, que diz assim em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, nós vamos ler até o versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus amados. Esse texto, essa leitura é uma grande bênção para as nossas vidas. Nós aprendemos na última aula a importância da palavra revelada, e é através da palavra revelada que nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. O texto que nós lemos, ele compara o ouvir e o praticar as palavras do Senhor Jesus à edificação de uma casa. Então olha só, há uma comparação aqui. O ouvir e o praticar as palavras do Senhor. Então, meus amados, nós entendemos que esse texto aqui, ele relaciona-se com a obra que o Espírito Santo está edificando em nossas vidas. Então, está havendo uma edificação. Olha só,
nós vamos entender essa aula. A escola bíblica é sempre um estudo que o Senhor sempre traz algo novo para nós, mesmo que seja um texto tão conhecido como esse. Então nós vamos entender que está sendo feita uma obra na nossa casa, no nosso coração, tá? E essa obra ela está sendo edificada pelo Espírito Santo. Então, quando a palavra de Deus ela é ouvida e praticada, ela torna-se viva para o servo do Senhor. Vocês entenderam então o que é a experiência com a palavra viva? Porque nós falamos tanto sobre a palavra viva. Porque quando o homem ele ouve a palavra de Deus e ele coloca a palavra de Deus em prática, essa palavra ela se torna viva na vida do homem. O texto diz: aquele que ouve e pratica a palavra. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é o que obedece à revelação. Ele vai usar toda a palavra que é a rocha, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus amados, o Senhor está dizendo que todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, esse sim é o homem prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus chama de prudente aquele que ouve e pratica as palavras dele. Olha só para a gente entender, o dicionário, a gente vai fazer um estudo, a gente procura o dicionário, e o dicionário ele define, a palavra prudente como aquele que se esquiva do perigo. É uma das vertentes, um dos significados da palavra. O prudente é como aquele que se esquiva do perigo. É aquele que demonstra cautela, é aquele que é ajuizado, é aquele que é precavido. Olha só, meus amados, tudo que nós precisamos para essa última hora. O servo prudente, ele se esquiva do pecado e das coisas mundanas, e ele também está sempre preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Quais são as dificuldades da vida que o texto apresenta aqui para aqueles que estão edificando a sua casa? Muitos estão edificando a sua casa sobre a rocha, outros estão edificando a sua casa sobre a areia. Mas quais são as dificuldades que a vida nos proporciona? No texto que nós lemos é chuva, ventos e rios. Então nós vamos entender quem é a rocha, porque a nossa bênção, meus amados, é edificar a nossa casa sobre a rocha. Temos agora até um programa abençoado, toda a sexta-feira, o Senhor ele tem nos dado um culto no lar. E agora o Senhor nos deu um programa que nós temos vivido essa experiência de ser uma bênção para entrar dentro dos lares e das famílias, que é o programa Casa na Rocha. Então nós vamos entender quem é a Casa na Rocha, porque nós somos aqueles que têm edificado a sua casa sobre a rocha. A rocha é o verdadeiro fundamento sobre o qual a igreja fiel de Jesus é edificada. Lembra do texto lá em Mateus 16, 18, que diz: sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Meus amados, quem é a rocha? Que pedra é essa, que o Senhor está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Ele estava falando dele mesmo. Então, meus amados, a rocha é Jesus. A rocha é o fundamento para a obra de edificação espiritual que o Espírito Santo faz na nossa vida, na vida do servo de Deus, na vida da irmã, na vida do irmão, nas nossas vidas. Jesus, ele é a rocha. Glória a Deus, meus amados. Jesus, ele é a pedra viva. E sobre, meus amados, a obra do Senhor, sobre a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Por isso que nós sempre lembramos, a igreja, meus amados, o mundo, o inimigo não vai derrotar a igreja não vai acabar, a igreja continua, não importa quem esteja no governo, não importa se nós gostamos ou não, a igreja, ela sempre vai prevalecer, porque ela está edificada sobre a rocha. O fundamento da igreja é Jesus, é Jesus. Olha que bênção, meus amados. Edificar a vida espiritual sobre a rocha é edificar sobre a obra do Espírito Santo. Olha que bênção. O resultado daquele que edificou sobre a rocha é que as chuvas, os ventos e os rios combateram contra a casa
e ela resistiu, porque está edificada sobre a rocha. Meus amados, toda casa, todo lar, todo coração que serve a Deus vai sofrer contra as chuvas, os ventos e os rios. Mas se estiver edificada sobre a rocha, a chuva, os ventos e os rios vão sempre combater. Mas se a casa estiver edificada sobre a rocha, sobre Jesus, essa casa ela vai prevalecer. Louvado seja Deus. Vamos entender um pouco sobre a chuva, os ventos, os rios. A chuva é aquilo que é produzido pelas grandes massas de água, né? A maior massa de água no nosso planeta são o quê? São os mares. E o mar é o que para nós? Nós entendemos que o mar é tipo do mundo. Porque a Bíblia nos compara, meus amados, a pescadores de homens. A Bíblia nos chama de servos que foram chamados para ser pescadores de homens. Nós estamos fazendo essa obra, nós estamos pescando aonde? No mar, no mundo. O mar é o mundo. Então a chuva é aquilo que é produzido pelo mundo. Meus amados, as igrejas hoje estão sofrendo uma interferência do mundo. A chuva está combatendo. E inclusive as igrejas estão sofrendo essa interferência do mundo na forma de culto, nas músicas, na moda, nos costumes. Meus amados, a nossa bênção é que o mundo tem combatido, o mundo quer entrar no nosso meio, existe uma pressão muito forte, mas nessa hora nós continuamos amando a obra do Senhor e continuamos edificando a nossa casa sobre a rocha. A igreja do Senhor permanece fiel, louvado seja Deus. A chuva, meus amados, vai combater, mas não vai entrar as músicas gospel, não vai entrar as músicas desse mundo, não vai entrar o modismo, os costumes, tudo aquilo que nós já sabemos, meus amados, não vai entrar. Louvado seja Deus. E os ventos? Os ventos falam das falsas doutrinas. A Bíblia fala, sobre ventos de doutrinas. Os ventos também querem combater. Os ventos das doutrinas hereges, que conflitam com a palavra de Deus revelada, que falam da filosofia e teologia, que não tem revelação e que querem atingir a casa espiritual do homem, o coração do homem. Meus amados, tudo isso nós temos glorificado o Senhor, porque se a nossa vida está edificada em Jesus, nós estamos firmes. Louvado seja Deus que nada disso nos arrastou. O mundo não entrou, as falsas doutrinas, as doutrinas hereges, os falsos profetas, as setas, tudo aquilo que tem se levantado nessa última hora, os corações obstinados, pessoas, meus amados, que eles vivem de ventos de doutrina para lá e para cá, eles não têm pastor, eles fazem aquilo que está no coração deles, eles estão num lugar hoje, amanhã eles estão em outro, e nós não estamos vivendo isso. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele é a rocha, Ele é o fundamento dessa obra, e por isso não há uma falsa doutrina que nos vai tirar dessa doutrina, dessa sã doutrina maravilhosa que nós estamos vivendo nessa obra. E os rios falam dos pecados que querem destruir a casa espiritual. Meus amados, aquele que ouve e não pratica a palavra vai sofrer com tudo isso. Aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é o que ouve e não obedece. Esse vai usar a sua razão humana em lugar da revelação de Jesus. Então isso é muito comum. Aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, ele é aquele que está ouvindo, mas não está obedecendo. Ele só está ouvindo, é um ouvinte. E ele deixa o quê? Ele deixa a razão humana dominar a sua vida e ele passa a viver longe da revelação de Deus. Isso é um grande perigo. A Bíblia chama esse homem de homem insensato. O homem insensato, ele edifica a sua casa sobre a areia. O Senhor Jesus chama de insensato aquele que ouve e não pratica, não cumpre as suas palavras. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. O dicionário, nós vamos no dicionário para entender o que significa o insensato. O insensato é como aquele que é contrário ao bom senso. Ele não tem bom senso.
que age com negligência, aquele que parece não estar em seu juízo perfeito, por exemplo. Esse é o homem insensato. O insensato edifica sua casa sobre a areia. A areia, para nós entendermos na revelação, aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, a areia é o resultado da rocha fragmentada. A areia é fragmento de rocha. Então, meus amados, viver sobre esse fundamento aqui, a areia, isso nós não queremos. O fundamento da igreja é a rocha, Jesus. O insensato, ele edifica sua casa sobre a areia, né, que é a rocha fragmentada. Simplesmente são interpretações particulares da palavra em textos isolados. É edificar a vida espiritual sobre uma parte da rocha e não sobre o todo. Isso a gente vê muito. Então, o insensato, ele é assim. Ele quer algumas coisas da Bíblia. Ele usa alguns versículos, ele ama alguns versículos, ele gosta de alguns versículos, principalmente, né, aqueles que falam que o Senhor vai abençoar a vida dele. Ele quer algumas coisas, ele quer viver parte, ele não quer a rocha toda, ele quer o fragmento, ele vai viver somente algumas coisas. Ele gosta de textos isolados, ele não está muito atento com o contexto, ele não está muito atento em viver a palavra de Deus, a essência da palavra do Senhor. Então nós precisamos entender isso, que ele vive das suas interpretações particulares, é a razão dele, a razão mata ele. Então ele começa a viver e a edificar a sua casa sobre a areia, porque a areia é isso daí, meus amados, é edificar a vida espiritual sobre uma parte da rocha, porque é fragmentada. Ele quer uma parte da palavra de Jesus só, ele não quer o todo. Jesus, ele é a rocha, ele é a revelação. O fragmento da rocha fala da opinião racional sobre Jesus, fala da razão, fala da carne, fala da religião. Edificar a vida espiritual sobre a areia é edificar sobre opiniões variadas sobre Jesus. Isso daí, meus amados, tem um nome só. Na verdade tem dois nomes, né? Porque é razão ou é religião. Ou é religião. Ou é religião. São os dois. Porque é o fragmento de rocha. É o fragmento. É o fragmento. Então, é viver na razão, é viver na religião. É isso que é edificar a sua casa sobre a areia. O resultado daquele que edificou a sua casa sobre a areia, qual é o resultado? A Bíblia, o texto base nós lemos, é que as chuvas, os ventos e os rios combateram contra a casa e ela não resistiu. Ela não resiste. Olha que perigo. Por que muitos eles não perseveram, não vão até o fim na obra? Por que muitos têm as suas vidas sem paz dentro dos lares? Por quê? Porque a casa está edificada sobre areia. Aí vem a chuva vem, ela entra, o mundo começa a entrar, a pessoa não percebe, mas o mundo está lá. É uma coisinha que entrou aqui hoje, outra que entrou amanhã, o mundo vai entrando. Os ventos de doutrina passam a começar a receber ventos de doutrina, porque os ventos sempre vêm, né, os ventos de doutrina, né, as heresias vão sempre chegar para lutar contra a revelação, tudo isso aí vai entrando. Os rios começam a combater a casa e a casa não resiste. E aí a casa cai. A casa cai, a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que ela caiu e foi grande a sua queda. Grande, meus amados, porque ela estava edificada sobre a areia. Olha só, quando nós deixamos de viver revelação e passamos a viver razão, quando nós deixamos de viver obra e passamos a viver religião, a casa cai e grande é a queda. Todo mundo vê, vira uma pedra, em vez de ser pedra viva, né? Antes é pedra viva, antes era uma pedra viva, olha que pedra viva, que bênção. Aí passa a ser uma pedra de escândalo, que a Bíblia fala, né? Que aqueles que reprovam a pedra viva, o Senhor, a rocha, eles viram pedra de escândalo, pedra de tropeço. E grande é a queda, e todos observam. Meu Deus, como pode? Era uma pedra viva do edifício de Deus. E hoje
grande é a sua queda. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Então, meus amados, esse é o resultado. Há o resultado daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é uma bênção, a casa não cai, ela permanece segura. Observe que o combate é o mesmo, mas o resultado é diferente. E aquele que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a religião, sobre a sua razão, ele simplesmente não resiste. Meus amados, nós concluímos aqui, dizendo que a atitude do servo prudente é ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Eu quero repetir isso. A atitude do servo prudente é ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Meus amados, nós temos batido muito nessa tecla. Nessa última hora, não importa os cargos. Ninguém vai dar carteirada no céu, começando pelo pastor, dos obreiros, diáconos, seja quem for. Ninguém vai dar carteirada no céu para entrar no céu, meus amados. Nós não estamos preocupados com isso, não. Nós não estamos preocupados em viver de aparência, ter casamento de aparência, cargo de aparência, vida espiritual de aparência. Isso é perda de tempo, perda de estar perdendo tempo dentro da igreja. O que nós queremos é viver a palavra de Deus. E essa é uma palavra de amor para as nossas vidas. Que nessa última hora o Senhor, Ele está definindo. O servo que está na revelação, ele deve estar observando cada culto que está acontecendo nessa obra. Que Deus tem feito grandes coisas, que Deus tem falado grandemente. No último domingo, meus amados, nós tivemos uma revelação maravilhosa sobre a volta de Jesus, dos tempos que o Senhor comparando o período da volta dele com os tempos de Noé. Nós falávamos dos casamentos, do evangelho de hoje, e olha só como o Senhor ele tem um cuidado com a pedra viva, meus amados. Ele tem um cuidado com essa obra que nós temos que glorificar muito o Senhor, tudo que Ele dá, que Ele cuida. Uma obra, você imagina a obra que você vive, ela não fala em dinheiro no altar, ela só cresce. Essa obra que você vive, meus amados, você vai no culto para ouvir a palavra, para cantar louvores, é isso. A obra que nós temos vivido é uma obra que o púlpito, ele não é um balcão de negócios, ele é o lugar da profecia. O púlpito é valorizado nessa obra. A obra que você vive, o Senhor, ele revela tudo com antecedência. Olha o lema desse ano, tudo que aconteceu. O Senhor falou que seria um ano difícil, mas que valeria a pena nós permanecermos na presença dele, porque nós temos por certo que as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória, com a eternidade que vai ser revelada para nós no arrebatamento da igreja. O Senhor antecipou, Ele falou no domingo passado, o Senhor falou ali sobre os tempos de Noé. Na segunda-feira você viu o noticiário, na quarta, na quinta, na sexta, os escândalos. Meus amados, o Senhor é vivo no nosso meio. Sabe por quê? Nós estamos atentos. E aqueles que estão atentos, eles estão entendendo cada culto. O que o Senhor está vindo para definir é a hora do acerto de contas. E o Senhor está definindo em cada culto. Ele acertando aqui, acertando ali. Uma grande vitória. Meus amados, no domingo passado, nós vimos as pessoas aceitando Jesus em meio a uma transmissão de Facebook. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso. Terminou o culto. Muitos se renderam ao Senhor. Muitos queriam voltar para o Senhor. Muitos queriam a bênção do Senhor. Meus amados, é um momento agora do acerto de contas. Um momento agora é de nós estarmos juntos. Nós cantamos, Somos um corpo. Nós somos um corpo. Nós nos amamos. O Senhor é conosco, nós estamos juntos, nós somos uma família, a família de Cristo, todos nós, meus amados. Na família sempre tem um complicadinho a mais, outro, mas nós somos a família. O Senhor, Ele nos ama. A igreja é um ninho de amor. A igreja é o teu lugar, meu querido. A igreja é o lugar onde nós temos vivido as grandes bênçãos e as grandes revelações do nosso Deus. Essa é a nossa vitória, de viver na presença do Senhor, de viver essa experiência de estarmos em corpo, em comunhão e ouvir o Senhor falar aos nossos corações, porque nós entendemos aqui que a nossa atitude de servo prudente, de prudente, é ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. É ouvir. Meus amados, é uma dificuldade isso daqui, porque as pessoas hoje em dia, elas querem ouvir, elas querem aprender.
E o Senhor tem falado, não adianta, né, ser um sabido, não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não viver. Não adianta, é perda de tempo. A bênção é praticar. Esse é o homem prudente. Esse é o homem prudente. É esse, né, que o Senhor ele compara como um homem prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor, ele deixa claro, aquele que edificou a sua casa nele, em Jesus, aquele que tem entendido que seu fundamento é Jesus, que ele ama a obra do Senhor, que essa obra que o Espírito Santo está edificando na vida dele, ele é aquele que ouve as palavras. O Senhor disse assim, aquele que me ama é aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é aquele que obedece. É aquele que obedece. Louvado seja Deus, meus amados. Essa é a nossa bênção, ouvir e praticar, obedecer aquilo que o Senhor tem falado e vivemos essa experiência. É um momento de definição. Somente assim a sua vida espiritual ela vai ser preservada contra o mundanismo. Somente assim a sua vida espiritual vai ser preservada contra as falsas doutrinas e o pecado que assedia tantas vidas hoje. E assim todos nós permaneceremos firmes nesta caminhada da fé na rocha, que é o Senhor Jesus. Todos nós. Assim nós vamos caminhar. Somente assim, meus amados, essa ligação, ela não pode quebrar. Essa ligação ela não pode quebrar. Esse fio de prata não pode quebrar. Aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, são esses que vão permanecer firmes na caminhada de fé na rocha, que é o Senhor Jesus. O insensato nos deixa um fracassado exemplo. É bom deixar isso bem claro, meus amados. O Espírito Santo não está preocupado nessa última hora, né? Nunca teve, e muito menos agora, de amassagear o ego de alguém. Então, o insensato ele nos deixa um fracasso, né? Um fracassado exemplo de que não podemos edificar a nossa casa espiritual nas areias da razão humana e da desobediência à palavra de Deus. O resultado é queda e é ruína. E grande é a queda no lar, na família, na vida espiritual. E louvado seja Deus que nós temos vivido a palavra revelada, a palavra viva, e temos edificado a nossa casa sobre a rocha. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem levantado nessa última hora os homens prudentes, as servas prudentes. Louvado seja Deus que a chuva vem, as lutas vêm, os rios, assopram os ventos, tudo vem combater a casa daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, mas ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha que é Jesus. Louvado seja Deus, meus amados. Essa é a bênção, é o homem prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entendermos esses estudos que nós temos feito sobre a palavra de Deus, a respeito da Bíblia, nós estamos certos de que o Espírito Santo, que a inspirou e a tem revelado para nós, sustentará aquele que aceitou o projeto de salvação de Deus em Jesus Cristo. Esse autor está vivo e habita em nossos corações. E ele levantou essa obra, essa igreja, há 7 anos, não para ser mais uma religião, não para ser mais um mundo gospel, mas para ser uma obra. Nós vivemos obra. E como disse Neemias, nós estamos fazendo uma grande obra. Pode combater os falsos profetas, pode combater as falsas doutrinas, as heresias, pode vir as lutas, pode vir a chuva, pode vir o pecado, mas não vai entrar na nossa casa espiritual, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha, sobre Jesus. Meus amados, eu quero encerrar esse estudo lendo um texto que está em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! Essa é a rocha, sua obra é perfeita, a palavra de Deus revelada é a verdade do Espírito Santo
em nós. A palavra revelada é a descoberta dos mistérios que estavam ocultos nas gerações e agora são descortinados, manifestando o que é profético e fazendo entrar na dimensão da eternidade, fazendo cada um de nós entrarmos na dimensão da eternidade. Louvado seja Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Cantemos ao nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Glória a Deus. Estaremos orando para o encerramento dessa escola bíblica dominical, mas antes queremos deixar alguns recados para os irmãos, para que estejam compartilhando as mensagens que a igreja, que a obra ela tem disponibilizado. Você pode entrar no site da igreja, igrejadeatospedraviva.com, e lá você já pode compartilhar as mensagens, já pode assistir o Além da Letra, que são mensagens mais curtas. Agora a obra ela tem o WhatsApp, você que deseja fazer o seu pedido de oração, pode ser feito e a igreja vai estar te assistindo, o ministério. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos por mais um dia estar na tua presença, Senhor. Que o Senhor é o nosso Deus poderoso. Ó Pai, nós temos muito que te agradecer, Senhor, por esse estudo dessa manhã, onde o Senhor falou grandemente aos nossos corações, e assim já te louvamos, Pai,
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.